religiosa, assim, daquelas mais radicais, né? Mas assim, é uma aula de relativização, né? Quando você vê realmente até onde é possível chegar, eles consideram tudo comunismo, mas, poxa, algumas pessoas eu nem sabia que eram comunistas, né? Vou até conversar com mais interesse, quero ouvir o que elas têm para dizer. O Leonardo DiCaprio, por exemplo. Já estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde, começando mais um Távola. Hoje é um Távola em vertigem. Pode ser um Távola em... Pode sim. É um Távola com labirintite. Né? Ou então... Gente, saudações que estão chegando aqui para acompanhar o Távola Quadrada. Vamos falar hoje da polarização entre utopia e distopia, um tema aqui pelos nossos queridos cartunistas, porque também o Miguel Paiva escreveu um artigo muito, muito bonito hoje, muito forte. Eu vou trazer aqui as imagens, vou entrar, daqui a pouco eu compartilho a imagem, mas vamos fazer as considerações iniciais, afinal faz uma semana que a gente não se vê. Miguel Paiva, querido, como é que você está? Boa tarde. Essas semanas estão ficando cada dia mais longas, entendeu? Porque eu acho que passou uma eternidade. E, de fato, o Brasil diminuiu um pouco a velocidade. Não está mais aquela sucessão de barbaridades que a gente tinha há algum tempo atrás. Então, a gente está tendo que captar. Eu tô divagando sobre outros assuntos, sobre carnaval, sobre cultura, porque o Bolsonaro não está me decepcionando. Você acha que desacelerou um pouco? Eu acho que... Não, desacelerou não no bom sentido, não. Eu acho que desacelerou porque, coincidentemente, já aconteceu isso no passado, coincidentemente, essa semana faltou assunto contundente, assim, você não... Faltou... A gente teve muita coisa acontecendo, como sempre, mas eu acho que faltou a presença do nosso querido presidente para deixar a gente aqui feliz e cheio de ideias. É isso. Perfeitamente. Esse é o Miguel Paiva passando para o Aroeira. O que você acha? A semana deu uma esticada? Eu diria o seguinte, como eu toco no domingo, eu tenho visto os bloquinhos se organizando e saindo já há 2 domingos ou 3. Então, o que eu acho é o seguinte, o país está se preparando para enfrentar essa distopia que ele vive, a utopia carnal do carnaval. Lá vai para a rua. Eu estou imaginando que a distopia vai bater de frente com a utopia e vai descer o cacete, como já fez isso em Copa esses dias. Mas isso só vai acirrar as contradições, na minha humilde opinião. Aquela cena em Copacabana é exatamente isso, né? Então, é o tipo do tiro no pé que é possível que esses caras façam. Mas se tiver alguém com juízo, assim, deixa o pessoal brincar. Mas eu acho isso de verdade. Eu acho que, assim, para enfrentar a distopia, utopia. Pois é, eu acho a utopia... Vamos explorar um pouquinho isso? Miguel vai falar já vai direto, Miguel. Essa história de Copacabana foi bastante grave, eu acho, porque, na realidade, ela nasceu da conjuntura de 2 situações graves. Uma, o povo completamente abandonado, porque uma parte do povo que foi ao bloco era um bloco que saiu em Copacabana, autorizado pela prefeitura, autorizado sem nenhuma infraestrutura, sem banheiros químicos, sem nada, sem guardas de trânsito, uma zona, realmente. O bloco foi para a rua, porque você diz que o povo pode dançar, sambar e cantar na rua, o povo vai, muito justamente. Depois, a mesma polícia da prefeitura, do Crivella, queria organizar o trânsito, queria que o povo liberasse as ruas para os carros passarem. É evidente que aí há uma contradição, há um choque de interesses, entendeu? O povo que estava na rua cantando, bebendo e sambando não vai obedecer à guarda municipal que pede para ele liberar para o carro passar, o carro que ele não tem, entendeu? Então, aconteceu, e aí o conflito aconteceu de uma maneira absolutamente violenta e desproporcional da polícia para lidar com esse tipo de impasse, que é um impasse que pode acontecer, entendeu? Aí acontece aquela barbárie, aquela coisa louca, Copacabana virou um palco de uma batalha campal, entendeu? Com gás lacrimogêneo voando perto de criança, de família, de pessoas, de gente que não tinha nada a ver com isso, mesmo os que tinham a ver com isso não têm que ser tratados com bomba de gás lacrimogêneo. E eu acredito que nesse carnaval que vem, houve uma queda de qualidade muito grande, houve um abandono desse povo muito grande. Ele pode até não perceber, pode até não racionalizar sobre isso,
mas que o povo está completamente largado e a deriva está. E quando vier o carnaval, vai recrudescer essa contradição entre a distopia e a utopia do carnaval e a distopia da realidade que a gente vive. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser grave. Conceitual para o Aroeira aqui. O carnaval é utopia, Aroeira? O carnaval, festa da carne, de certa maneira, é uma utopia com data, né? Tem um prazo ali de validade que eu vejo que a gente estica o máximo que dá. No Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, já começaram. Por quê? Porque é uma desautorização do estado normal das coisas, do estado repressivo normal das coisas. É uma utopia da carne. Claro que tem toda aquela comercialização do carnaval e o carnaval das marcas, que tanta gente usa como argumento para até... Mas, na verdade, todos os argumentos contra o carnaval acabam caindo no moralismo mais barato e insignificante. O que eu percebo é que a utopia possível é o carnaval, no momento. É onde o pessoal vai sair, as escolas vão sair com um montão de enredo descendo o cacete, os blocos vão, a gente sabe que isso vai acontecer, vão desautorizar esses governantes todos com muito humor, muita sacanagem. Vai ser. A gente viu isso já muitas vezes. E bater não adianta, porque estão batendo desde o intrudo. E o carnaval continua existindo. Então, de uma certa maneira simbólica, eu acho que é sim uma utopia. Perfeitamente. Eu acho que o carnaval nunca foi tão necessário para a sociedade brasileira como agora. E desde aquele desfile da Paraíso de Tuiuti, emblemático, que ficou em segundo lugar no Carnaval de Janeiro, 2016 ou 2017, se não me engano. O do Temer? Você lembra? Eu conheci os carnavalescos. Você conheceu os carnavalescos, né? Então, e aí, o carnavalesco, ele é um pesquisador muito mais rigoroso do que muito pesquisador que tem por aí. E tem mais, porque eles pesquisam muito para fazer o desfile, para conceber todos os adereços, enfim, toda a temática que vai ser levada para a avenida, mas eles estão dialogando com as comunidades. Isso faz toda a diferença. E aí eu vou passar para o Miguel, ainda a gente fazendo aqui o aperitivo, daqui a pouco a gente entra diretamente... Posso só completar uma coisa antes de passar para o Miguel? É o seguinte, eu passei uns dias com eles visitando lá, eu ia sair na Tuiuti, conheci o carnavalesco, conheci também o seguinte, há um enorme... O carnaval começa no dia seguinte ao domingo do desfile das campeãs. O carnaval começa, eles começam a bolar o enredo do seguinte e tal. E nesse processo se envolve 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas no esquema de trabalho, na produção industrial, na confecção, na compra, venda. É um mercado e um negócio enorme. Movimento, é um negócio feito de pequenos negócios. Movimento, é negócio para a população. Dessas coisas que a gente chama de economia viva. Muita gente chama de economia viva. Então, lembrar disso também, que parte do combate, do que os caras combatem, é também economia e prosperidade de alguma forma. Eu acho que perfeitamente, o carnaval é muito poderoso. A gente acostumou a acompanhar, eu acostumei a acompanhar pela TV, Globo e tal, e a gente fica meio um pouco, claro que brincando na rua, mas esse carnaval mais né, conhecido no mundo todo, esse carnaval brasileiro, que é a Sapucaí, os desfiles das escolas de samba, sempre com mensagens ali sociais, mas quando o Brasil entrou em ritmo de catástrofe, aquilo pareceu muito mais eloquente e muito mais pulsante, quer dizer, gritou. O carnaval nunca tinha sido tão contundente e importante para mim como depois do golpe contra Dilma. Você pisa na arte, ela te morde de volta. A arte é um escorpião do bem. Pisa nela, ela te pica. Que boa essa imagem. Miguel, fala para a gente, como é que você vê essa situação? Olha, eu respeito muito o carnaval, a história do carnaval, a importância do carnaval, e eu acho que o carnaval é fundamental para manter o equilíbrio e a sobrevivência desse povo sofrido, entendeu? E, além de tudo, é uma manifestação cultural e social que ocupa o Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amazônia, Roraima, como se diz. O carnaval é uma realidade, em lugares mais ou menos,
Eu, particularmente, não tenho nenhuma paixão especial pelo Carnaval, mas eu acompanho o desfile das escolas, acompanho fervorosamente o resultado, aquela proclamação dos vencedores, nota 10. Eu acompanho, eu acho o máximo aquilo, que fica uma disputa ali pau a pau e a gente já sabe mais ou menos qual é a favorita. Essa vitória nos desfiles acabou assumindo um significado super importante, desde o ano passado, onde a Mangueira já teve um desfile bastante contundente, né, sobre as mulheres. Então, a gente torce para que isso aconteça. E, hoje em dia, eu acho, e hoje, o Carnaval desse ano, eu tenho uma grande expectativa que possa ser um Carnaval bastante significativo em termos políticos, entendeu? É lógico que, sendo uma manifestação, ainda mantém o caráter de manifestação popular muito fortemente, não vai abandonar o que esse povo está sentindo, está vendo, está falando, entendeu? Então, essa sensação virá certamente nesses desfiles e nos sambas que nós já ouvimos, e que alguns deles são bastante contundentes em relação ao governo, em relação à nossa situação, entendeu? Então, se é para vir, que venha o Carnaval em todos os sentidos, no sentido de dar um pouco de alegria e no sentido de mostrar para essa gente o que o povo está pensando. Agora, Aroeira, o preço da carne, o Carnaval não vai ficar muito caro? Ah, rapaz, nesse caso depende não. Da carne. Essa carne é grátis. Vamos dizer o seguinte, o Carnaval, de todos os ângulos que eu olho, eu acho divertidíssimo. Olha, ele... Primeiro, é pâté le bourgeois, né? Como dizia o pessoal do Pasquim, pâté le bourgeois. Incomoda a burguesia para caramba. Mesmo que a maior parte da burguesia esteja lá se divertindo, quando ela não está pulando, ela está reclamando. Porque o povo está junto. Incomodando, o povo está junto. Nasceu lá no Morro, o Carnaval é um desfile do crioléu, no melhor sentido da coisa, aquilo que o Pasquim chamava. O verdadeiro povo brasileiro inventou o Carnaval. O intrudo, o Carnaval é também um pé fincado na cultura europeia, na melhor tradição, nas máscaras. Era também uma forma de combater a morte. Lembra disso? Para que funcionava? Então, todo lado que eu olho. Incomoda o Estado, incomoda esses evangélicos radicais, esse pessoal xiita, incomoda a burguesia, incomoda a ordem. Eu adoro o Carnaval. Eu não gostava. Eu sempre detestei. Não sou de Carnaval. Eu, pessoalmente, não vivencio. Mas sou cada vez mais defensor do Carnaval, digamos assim, pelo tanto que ele sacode e incomoda esse pessoal mais chato. Isso é... Não sei nem o que dizer, não acho adjetivos para essa turma. Eu queria até pegar carona no que o Aroeira falou e a gente tentar sair um pouco do Rio de Janeiro, de Salvador, que é o eixo mais, e Recife. Mas está acontecendo um fenômeno já de uns 2 anos para cá, que é o Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo, da cidade de São Paulo, está virando um fenômeno turístico e social muito grande, entendeu? Ocuparam as ruas, o Carnaval traz multidões para as ruas de São Paulo. É um Carnaval bastante radical em termos de animação, em termos de música, tem uma porção funk, hip-hop, muito forte. Hã? Tem carna rock, tem muito rock também. Carna rock, pois é. Então, espera só um instantinho que tem alguém me ligando. Sinal do... Acho que é a internet. Não, é alguém, acho que alguém ligou. Que está me ligando. Peraí. Está te ligando? Voltei. O celular fica na dúvida do que faz. Não sabe o que faz o celular. Então, eu acho que São Paulo, o Conde, que está aí próximo, não sei como é que é o Carnaval em Caçapava, mas em São Paulo está virando um fenômeno interessante. Olha, tem um dado, já que você perguntou de Caçapava e tal, o Carnaval do interior do Brasil vinha sendo uma coisa maravilhosa. Quanto menor a cidade, mais interessante é, porque aí entra naquela tradição do Carnaval de rua. Concretamente, a prefeitura vai lá, coloca um trio elétrico, alguma coisa, dá uma assistência e tal, e aí você tem a eclosão, digamos assim, social em níveis, quer dizer, que não são esses das cidades grandes, dos grandes centros urbanos, e vira um charme, né? Aqui no interior de São Paulo, a gente ia muito para São Luís do Paraitinga,
que inclusive tá, depois de 10 anos da reconstrução, depois daquela enchente horrorosa que deu lá, eles estão comemorando agora. Paraibuna, a cidade do sul de Minas, muito charme, muito gostoso. Isso, eu acho que isso, quer dizer, quando a gente olha para o Brasil e vê o governo que se instalou, que é o exato contrário de tudo isso, em todos os sentidos, da alegria, a gente justamente pensa no tema nosso de hoje, que é distopia versus utopia. Quer dizer, e aí cria-se acho que uma energia social muito forte. Antes de passar, eu vou saudar o público aqui, Dudu Moraes, Sérgio Celso, Nefertiti Dornelles, saudando todos nós aqui, Ana Maria Marques, deixa eu ver aqui, Cida Alves, Rosa Maria Parolari, mandando coraçõezinhos para a gente, o pessoal aqui curtindo, eu que te gosto, está aqui, Cezinha Mortadela, olha que bonito, boa tarde, Adriana Silva, obrigado pela presença de vocês, vamos lá, Aroeira, passando para você direto. Aí, há 20 e tantos anos, o pessoal ia para Belo Horizonte para fugir do carnaval. Hoje em dia, é um inferninho de blocos, no melhor sentido, no sentido que os inferninhos no Rio de Janeiro tinham também as boates, a coisa fica solta, o pessoal vai para a rua, se diverte. Eu não gostava, mas quando eu comecei a entender o que isso significava, cada vez gosto mais. Eu acho mesmo, o carnaval é a utopia possível e é também uma espécie de grande base para as utopias de verdade, as que a gente precisa construir. Porque essa alegria dá para canalizar. E esse é um lugar perigoso para esse pessoal sair reprimindo, que eles estão testando. Eu, se fosse um conselheiro desse governo, eu falo, gente, segura a onda de vocês, porque é uma bobagem fazer isso. Tem um outro fato interessante, que eu não acredito que vá acontecer nada do que aconteceu aqui no Rio, vai acontecer em Salvador ou em Recife, entendeu? Porque eu acho que aí é que a gente tem que tentar observar qual é a diferença. O carnaval daqui do Rio e de São Paulo está colocando para fora e está vivenciando a contradição desse governo que não tem nada de popular, que não tem nada de simpático ao carnaval. Isso tudo vem à tona nessas horas, entendeu? Esse conflito vem à tona nessas horas. Duvido que aconteça qualquer coisa parecida em Salvador ou em Recife. Vamos avançar nesse tema da distopia e utopia, porque eu achei ele muito interessante. Vamos lá, eu vou trazer, compartilhar aqui a tela do artigo do Miguel Paiva, que subiu agora há pouco no 247. Olha só, Copacabana, século 22, por volta de 2100 e alguma coisa, né? Exatamente. E aí o Miguel vai falar, mas deixa eu só ler um trecho aqui, que é o meu preferido, porque, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê a cuíca aqui? Eu gosto da parte da cuíca. Mas, enfim, é a cenografia, né? Tudo destruído, o mar aqueceu. Você, inclusive, nós tivemos o dado aí que a temperatura do oceano subiu, acho que 450 graus, é isso, nos últimos... 450%. 450%, desculpa, 450 graus, a gente estaria em ebulição, né? 450%. E, enfim, a gente vê a Austrália em chamas. Hoje eu vi uma notícia de que a fumaça na Austrália ela vai dar a volta ao mundo. Ela chegou aqui no Rio Grande do Sul, né? Está indo para a África do Sul, vai dar a volta. Quer dizer, a Austrália é uma situação dramática. Nós tivemos essa coisa da média aí está meio engraçada. Não é 450%. Não é 450%. Isso, não é exatamente isso. Não quer dizer que a temperatura do mar é 4,5 vezes o que era. Não é isso. Quer dizer eu vou pegar a subida, aqui, que era, digamos, de 1 grau ou 2, quadruplicou. Isso. É a aceleração. Para 4 graus. Isso. Né? Então, isso é uma segunda Deve ser a aceleração. Eu vou pegar a notícia correta aqui, mas, Miguel, dentro desse teu imaginário, o artigo do Miguel é belíssimo. Recomendo a todos que estão assistindo o Távola aqui. Vou colocar mais um pouquinho no ar e passar a palavra para o Miguel Paiva. Vai lá, Miguel. Olha, eu adoro essas coisas, eu adoro essas distopias, entendeu? Eu sou um pouco cético em relação ao nosso futuro, apesar de desejar sempre um futuro muito bom para todos e para mim, principalmente, entendeu? Mas eu acho que a situação, como eu disse para o Aroeira hoje mais cedo, está muito difícil de sair desse clima, entendeu? Porque
a cada dia que passa, a sensação de abandono que esse povo vive, a sensação que me passa é que nós, no Rio de Janeiro, propaga isso de uma maneira muito mais intensa. A sensação que me passa é que o povo foi largado de mão. Há uma desconexão enorme entre quem assumiu o poder e a população. Há uma distância, um abandono, um descaso, um despropósito e um desinteresse. Entendeu? Então, isso vai acabar se manifestando de uma maneira muito mais forte. E eu sinto que o Rio de Janeiro é o trombone dessas situações, tanto das situações boas quanto das ruins. E o que nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro, e eu que moro aqui sinto, percebo o abandono, o descrédito das pessoas, a falta de regulamentação, a falta de aprendizado de convívio, a falta de senso coletivo nas pessoas, não é culpa pessoal do povo, é o resultado dessa política de abandono e de descaso. Entendeu? Então, aqui, se a gente não tomar uma providência séria nos próximos anos, do mesmo jeito que o oceano aqueceu, a situação aqui vai ser drástica de botar qualquer ficção científica no chinelo. Entendeu? Porque é progressiva a paralisia. Aliás, uma das poucas coisas que progridem no Rio de Janeiro é a paralisia. Entendeu? Porque não há nem nada que esteja sendo feito com um senso comum, de acordo com a necessidade da população, de acordo com o bem-estar do povo que mora aqui. Entendeu? Então, é preocupante. O Carnaval vai dar uma pausa nisso, porque você entra ali num período de alegria organizada e depois acabou. Miguel, deixa eu só colocar a notícia aqui, já que, de fato, a temperatura dos oceanos cresce 450% nas últimas 6 décadas. Isso é um erro de interpretação do pessoal que botou o título, que, na verdade, dá uma impressão errada. Quando você lê a matéria, você vê que cresceu 0,075 grau em relação ao mesmo período de não sei quanto tempo atrás. Significa que eles estão querendo dizer o seguinte: a taxa de crescimento é 4,5 vezes maior. Isso, mas é isso. Mas quando você lê, espera aí. Que as pessoas pode induzir uma confusão, mas é o dado também que é aquele econômico usado, né, para o crescimento também. Então, mas evidentemente a gente tem de olhar aqui, né, parece que equivale porque a diferença é muito pequenina. É a mesma confusão que eles mata fazem espécies. Para valorizar o crescimento econômico no Brasil, eles fazem para valorizar, aí no bom sentido, o crescimento da temperatura no oceano. Mas é perigoso mesmo. 1 grau e meio, mata espécies. Entendeu? Não, e derrete a geleira. Mata, mas complica a vida ecológica do planeta. Nossa redundância mais do que necessária. Na minha história, para quem não leu, a Avenida Atlântica passa a ser a Barata Ribeiro, que é a Barata Ribeiro. Foi tudo destruído por um tsunami provocado pelo aumento da temperatura e o degelo das calotas polares. Arueira. Sim, eu também sou a vida inteira fui um leitor compulsivo de ficção científica, passei por muitas distopias e tal, mas eu acho que às vezes a gente confunde nossas perspectivas pessoais com as do planeta como um todo. Realmente, eu acho que a nossa geração ainda vai passar por um mau bocado, eu acredito. Especialmente, assim, um pouco ansiosa em relação aos nossos filhos e netos e tal. Mas, apesar dos pesares, quando a gente compara o grosso da coisa, a gente evoluiu em muitos quesitos. Já conversamos sobre isso em outros programas, na medicina. O que a gente não evolui, assim, é que essa medicina, essa capacidade de gerenciar bem a energia, essa modernidade ecológica não é para todos, é para poucas pessoas. Então, nossa luta toda não é simplesmente acabar com os processos, trazer esses processos para todo mundo. É o que me levou à esquerda, ao socialismo, à ideia de comunismo, comum do comum. Comunismo vem disso, do comum, do que é de todos. Então, eu acho que também a ausência, o abandono total que o Miguel se refere,
que existe mesmo, ele deixa claro com uma parcela cada vez maior da população que ela vai ter que fazer por conta própria. Eu digo o seguinte, Marielle foi assassinada, mas a Renatinha Souza e outras assumiram o lugar instantaneamente. Uma se transformou em 4. 4 se transforma em 16. E aí você começa a ver como naquele dia que a gente se encontrou com o Lula, a presença cada vez maior e real, coisa que não existia, de quem é o maior interessado. Isso, para mim, é a grande novidade. No momento, as pessoas assumiram os papéis e estão reivindicando o que querem. Jovens se tornam frugais, começam a combater o consumismo, negros se posicionam dizendo o seguinte, se eu não estiver vendo metade dos meus dirigentes da mesma cor que eu, algo está errado no país, e assim por diante. Eu sou otimista nesse sentido. Os avisos estão aí, mas também, assim, todo mundo exagera um pouco, todo mundo torce um pouco, é natural, para poder fazer valer o seu ponto. Eu acho importante fazer isso. Mas eu gosto mais da razão. Eu acho que a razão mostra para a gente que há muitas saídas, muitas possibilidades de sair. E cada vez mais gente percebe isso. A grande vantagem da... Só terminar aqui uma coisa. A grande vantagem da rede social que eu vejo é o seguinte, após a depuração, após a nossa tomada do algoritmo, quando nós tomarmos o algoritmo, a rede social passa a ser a ferramenta mais democrática que existe no planeta. Aroeira é o tópico, que nem eu. Eu só queria dar um dado distópico aqui nessa conversa. Tem uma gaveta cheia deles, de paz. Tem uma gaveta cheia deles. Eu, como sou telespectador da Globo News, estou vendo aqui agora a notícia. Cuidado, Miguel, você está vendo muita Globo News, hein? Cuidado. É só a única coisa que eu vejo, que a polícia do Rio de Janeiro, acabou de ser publicado um dado aqui, que a polícia do Rio de janeiro a setembro do ano passado, matou 1.402 pessoas. Uhum. A polícia, quer dizer, então... Nós fizemos charge sobre isso. Esse é o dado distópico. Eu fiz, você fez. O dado distópico dessa coisa. A gente pode... É claro que nós temos essa expectativa otimista em relação ao futuro. Eu sou uma pessoa feliz e gostaria de continuar sendo. Mas confesso que está difícil. Eu não sou. Eu não sou. Faz uma... Não sou otimista em relação a mim, nem nada do que me envolve. Mesmo, de verdade. Minha visão é outra. Eu não sou otimista em relação a mim. O que eu acho é o seguinte, se mata-se mais do que antes. Há uma tendência às sociedades tentarem exterminar a oposição na base da pancada, mas a reação é muito maior, é sempre muito maior. Basta olhar. E, olha, se baterem no carnaval, vai ser realmente o fim da picada. É aquela fagulha que a gente andou comentando. Quando virá no Brasil? Mas eu pergunto, eu fiquei curioso, por que você não é otimista em relação a você mesmo, Aroeira? Rapaz, é outra coisa. Uma coisa vai virar um divã. Aí é outra coisa. Quer dizer o seguinte, eu sou um homem de 65 anos e não tenho plano de saúde, aquelas coisas todas. Eu não sou otimista em relação a mim, mas percebo que isso é uma condição social, não é um problema meu, é um problema da sociedade como um todo. E percebo também as direções que a sociedade reage à tentativa de desmonte. Gente, eu estou falando isso há vários programas. A reação da sociedade à tentativa de desmonte dela, ao desmonte dela, é muito maior do que eu imaginava. Talvez eu tivesse uma expectativa pior do que a de vocês, porque eu estou tendo, na verdade, lampejos de otimismo. Olha, isso aqui eu não esperava. Opa, aquela reação ali, eu não esperava Lula ali. Deixa eu só tentar colocar a bola no chão aqui. O seguinte, também ler alguns comentários dos internautas. Mas, por exemplo, essa coisa de você, a utopia, de você sentir e lutar e se mover em busca de um futuro para você próprio, eu acho que isso é vital. Não dá para você pendurar chuteiras, jogar a toalha. Eu acho que tem uma confusão grande, uma confusão subjetiva. Então, assim, eu não estou fazendo uma previsão quando eu digo assim, as redes sociais podem produzir uma resposta muito virtuosa com relação
as democracias no mundo todo. Eu estou querendo isso, eu estou lutando por isso. É a dimensão do discurso. Quer dizer, eu não estou querendo acertar a previsão. Acho que isso é um pouco que o Aroeira coloca nas falas dele. Deixa eu só aqui ler alguns comentários. Marquinho Carvalho. Tem um debate interno aqui, ele está dizendo: eu não tenho a menor dúvida da participação da Ambev nesse imbróglio. O imbróglio da cerveja contaminada lá, Belo Horizontina. Essa é outra história louca, né? Faz parte desse universo distópico, né? Isso que eu quero contextualizar na sequência aqui para vocês. Anália Torres, gente, qual é o nome do bar que o Aroeira toca no Rio? É o Cais do Oriente. Isso. Todo domingo. Sambas, enredo nas trincheiras da democracia no Rio de Janeiro. Mangueira, Portela, União da Ilha do Governador, Grande Rio, Tuiuti, Mocidade. Felipe Eduardo saudando a gente aqui. Corda Bamba, boa tarde, cavaleiros democratas. Heloísa Helena, o carnaval incomoda as pessoas, de mal com a vida. Festa popular, alegria, cultura, fantasia, história cantada com ritmo, sintonia e amor. Deixa eu ver aqui, olha só, Glauber Pereira dizendo: estou com Miguel Paiva, a gente continua lutando, mas olhando para o futuro, fica difícil de não ficar deprimido. Deixa eu ver aqui, tinha um comentário também para o Aroeira, né? Que era muito legal. Aroeira é maravilhoso. Lá, começou. A Aroeira é poética, maravilhosa. Aí, não, eu tento ser prático. Reagir aqui. Agora, a Clotilde, de Salvador, deve estar nos assistindo. Ela foi no Cais do Oriente no domingo passado. Olha só, eu estou tentando ser prático, não apenas poético. A ideia, assintoticamente colocada num futuro que eu não alcanço, eu só separei. Eu não misturo o meu próprio futuro com o futuro da humanidade. A minha visão é essa, que, na verdade, a gente está caminhando para frente. Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa que eu quero trazer para vocês. Essa foto aqui é de um sujeito chamado Eduardo Vinícius Giraldi Silva. Aí o título da matéria é: Novo mecenas do futebol brasileiro fez fortuna com clonagem de cartão e tem condenação por corrupção. Ele é do grupo, ele comprou Azeite Royal e ele está estampado, essa marca está estampada no Flamengo, do Fluminense, Botafogo e Vasco. Por que eu estou colocando isso? O sujeito, você percebe que existe aí enfim, o mundo da criminalidade explícita começa a se alastrar pela economia brasileira. A gente achou que com os irmãos Batista, o Joesley Batista, a coisa estava ruim. Agora é que a gente vai ver o que é. Profissional, né? Entendeu? Então, é a distopia, mais uma vez, invadindo, inclusive, a economia brasileira. Miguel Paiva, deixa eu Não, invadindo o futebol, é a seleção da distopia. O futebol sempre foi repleto de corrupção. Agora, não, mas agora essa é a questão. O Vasco... É distopia ou é um óculos melhor? Pois é, miopia. O Vasco, eu não sou vascaíno, eu sou fluminense. O Fluminense já bateu na trave aí de vários empresários duvidosos. O Flamengo, mesma coisa, mas o Vasco agora está com o patrocínio da Havan, que é do velho da Havan, e está com o patrocínio deste cara aí, que é da Azeite Royal. Eu já vi nas camisas do Fluminense, que me parece ser um procurado pela justiça, né? Não sei nem se ele está preso ou não, entendeu? Então, você vê que nível chegamos desse afastamento entre o desejo real e verdadeiro do povo de acompanhar futebol, carnaval, as coisas que são genuínas e que ele verdadeiramente gosta, que foram assumidas e foram distorcidas, o carnaval distorcido, manipulado, e o futebol completamente assumido pela bandidagem, digamos assim. O carnaval já teve um bom período ainda, que a maior parte era de bicheiros, e ali reinava um submundo que mantinha o carnaval vivo, mas, ao mesmo tempo, muita coisa morta asfaltou esse sambódromo, entendeu? Então, é muito difícil você continuar acreditando verdadeiramente, e eu gostaria de acreditar, e eu gostaria que isso permanecesse, nos anseios e nos desejos do povo, entendeu? Mas... Fala, Aroeira, fala, me contesta que eu estou querendo. Não, é que eu acho o seguinte,
não é nos anseios. Assim, eu não tenho fé em governantes sem povo, que protegem o povo ou que se preocupam com o povo de vez em quando. Não tenho. Evidentemente que eles estão ali fazendo outra coisa. Mas eu tenho fé na insistência do povo. Olha, a social-democracia, qualquer conquista da humanidade, é impressionante, qualquer conquista, qualquer melhoria de vida do povo só foi obtida porque o pessoal foi lá chutar a porta da burguesia, metafórica e literalmente. Basicamente, é assim que funciona a coisa. Não adianta, nós entramos num período onde a política não é só no carnaval. O Chomsky fala num dos documentários, numa das entrevistas dele, que os institutos de pesquisa nos Estados Unidos provaram que nos últimos 60 anos, ou 70, os políticos que são eleitos fazem deliberada e constantemente o contrário do que as populações querem. E isso não é só para os Estados Unidos, isso é para todo lugar. E isso explica a ascensão dos fascistas. Depois dos fascistas, porque também é um tipo de governo que não se sustenta por muito tempo, não tem muito o que entregar, a não ser opressão, opressão, opressão. E isso acaba, um dia acaba. Qualquer tipo de opressão um dia acaba. Então, eu acho assim, a humanidade é cheia de altos e baixos. Não é a primeira vez que a gente tem momento de refluxo, mas eu encaro isso apenas como um dos refluxos. A gente perdeu um espaço gigantesco, mas deixou também história e memória. Vamos recontar isso, recomeça, desenvolve outra vez a empatia, aproveitamos os novos recursos, como já estamos fazendo. Eu falo sempre do que a gente já conseguiu fazer em termos de comunicação, de montagem das nossas redes, de organizar nossos grupos. Ainda está longe de chegar ao uso real disso, a uma democracia direta. Mas estamos caminhando. Então, só terminar isso aqui, Conde. Se eu não puser a utopia como referência, que eu não vou atingir, mas vou chegar o mais perto possível dela, porque, sinceramente, assim, a gaveta de fatos distópicos, poxa, é monumental. Eu tenho coleções delas. As ideias para distopias, eu assisti e li tudo que é distopia, que a ficção científica escreveu nos últimos 50 anos. Ainda assim, eu acho assim, essa retroalimentação se esgota. Quase sempre os filhos se cansam daquilo que os pais faziam. Perfeitamente. Eu vou trazer aqui uma imagem para a gente engatar na verdade, não é um outro tema, mas é um subtema que está atrelado aí ao eixo maior, que é distopia versus utopia. Deixa eu só aumentar aqui. Eu posso só assim, acrescentar uma coisa, distopia versus utopia? Não vou deixar. É que as duas coisas, na verdade, se completam. Se você não tiver... eu acho que é distopia e utopia. Você não busca utopia e vice-versa. Quando utopia foi escrito, você vivia um período de densas dificuldades na Europa. Você vivia uma distopia. Não, embora ordenada e estática, você vivia. E um homem sensível podia compreender isso. O regime dos contrários, né? Essa coisa de você ter um equilíbrio aí das forças do discurso. Isso acho que a gente pode avançar um pouco mais. Deixa eu colocar essa imagem aqui. Essa é a última charge do Arueira. Ele acabou de fazer, mandou para o 247, já deve estar no ar lá. Eu estou colocando aqui em primeira mão para o nosso público. E essa maravilha, né, evoca justamente a indicação do Democracia em Vertigem ao Oscar. Vamos falar disso, porque isso é pura distopia versus utopia, porque é um filme brasileiro de uma menina, quer dizer, ela é jovem, a Petra Costa, ela fez um filme, enfim, não é trivial fazer cinema no Brasil, inclusive ontem ela tuitou, olhando um outdoor do filme na Hollywood Boulevard, dizendo assim, como é bom ver um outdoor do nosso trabalho de cinema no momento em que o governo brasileiro está querendo acabar com o cinema, né? Dialética. O que mais me chamou a atenção foi ver setores da sociedade brasileira absolutamente histéricos com a indicação do Democracia em Vertigem ao Oscar. Vamos explorar um pouco esse assunto aqui dentro da pauta utopia e distopia. Começo com o Miguel Paz. Eu acho que a maior manifestação foi a do nosso presidente, querido presidente, né, que disse que não viu o filme, mas que quem gosta de comida de urubu certamente gostará do filme. Quer dizer, ele é um crítico de cinema super moderno, que não precisa nem ver o filme.
entendeu? Ele já sai criticando e chamando o filme de merda. Mas o urubu não come merda. Não, o urubu não come merda. O urubu come comida merda normal. Mas come caatinga, come sei lá o quê. Não, eu estou gravando aqui. O Caio está aqui, meu filho. Opa, tudo bom? Olha. Achou sua carteira? O urubu eu não fiz inclusive um bicho que normalmente não mata para comer. Mas qual que é o problema com o urubu? Ele não mata para comer. Um dos discos mais lindos do Tom Jobim chama Urubu. Né? Acho que o Miguel está vendo uma coisa. Vai, Aroeira, vai você na onda aí. Miguel, já volto. Vai, Aroeira. Assim, é interessante, porque o urubu realmente, raramente ele mata para comer, ele espera morrer, ele senta num cantinho, espera pacientemente, belo, e depois resolve o problema daquilo que ficou ali, dos despojos. Um bicho muito injustiçado, né? Aliás, o ser humano é um injusto, é um contumaz com os bichos. Não, e assim, o Bolsonaro tem essa mania de falar de urubu, de hiena, de leão. O cara é um animal, né? Pelo amor de Deus. Não, ele é um posto de chavões e de senso comum de quinta categoria. Então, não, e ele é o tiozão do pavê mesmo, excelente também, né? maneira. Ele criou inimizade, criou problema agora com a torcida do Flamengo, que o urubu é o símbolo da... Pois tem mais essa. Ele vai ter um problema sério aí em relação a isso. Entendeu? Eu acho assim, é uma utopia dentro da distopia, dentro da utopia, dentro da distopia. Dialética, na verdade, é isso. Uma coisa gera o seu oposto, o seu contrário, desse embate você parte para a seguinte e assim por diante. Então, essa distopia que a gente vive e esse comportamento errático do Bolsonaro pelo mundo atraíram a atenção da academia. A academia olhou aquele negócio interessante, está dentro do que se discute. O pessoal acredita que a academia simplesmente é manipulada. Não é bem assim, é manipulada no sentido mais clássico da sociedade. A cultura vai ditando o que fazer. A cultura mainstream, a que está nos jornais, principal vertente. Então, eu encaro tudo isso assim, com vejo como uma espécie de penetração no quartel do inimigo. Opa, penetração não. Eu também procurei outra palavra, mas achei que essa aí se encaixa com o tipo de governo atual. O quartel do inimigo. Quer dizer, é bom, é sempre muito bom. Qualquer notícia de verdade no meio da mentira brilha feito um farol. Eu, particularmente, aconselho todos a assistirem um filme pela Netflix, e é um filme muito bom. Eu gostei muito, achei muito bom, interessante. Achei tocante, muito emocionante. A Petra, apesar da pouca idade, muito madura, e ela faz um filme extremamente emocional também, entendeu? A pouca idade é uma qualidade. É uma qualidade. A pouca idade é uma grande qualidade. É uma qualidade. Não, mas eu digo a pouca idade porque ela pegou, inclusive, os fatos que ela acompanhou com a pouca idade dela. Entendeu? Ela pôde fazer um corte ali num período que é o período que ela viveu. O que chama a atenção, acho que o Miguel falou, da pouca idade, acho que eu não sei se ela tem 30 e poucos anos, mas é o discurso, a densidade do discurso, né? Eu me lembro que, assim, quer dizer, pianista muito jovem tocando Beethoven é raro de encontrar, porque precisa de uma vivência, de um sofrimento interno, precisa de uma desestrutura, digamos assim, para você interpretar um romântico. Em geral, crianças e adolescentes, é Mozart, é Bach, mas Beethoven... Eu acho que tem isso na Petra. Pancada técnica, né? Uma dor que a juventude dela talvez... Mas ela demonstrou muita sensibilidade. Também por vivência, dor própria, queridos, né? Deixa eu colocar aqui... Seu nome? Você tem que depositar. É a recepção, quer dizer, é o respeito das pessoas. Não, o Bolsonaro é quase um detalhe. Mas, por exemplo, o PSDB, o Roberto Alvim, dizer que esse filme devia ser indicado para ficção e tudo mais. E, em geral, quer dizer, a grande contrariedade, inclusive, da nossa imprensa de cativeiro, nosso famoso cativeiro. O texto da Folha de São Paulo ontem, com todo respeito e tudo mais, era doloroso ter de admitir que o Democracia em Vertigem tinha sido indicado ao Oscar, porque isso é consagração do discurso do golpe que eles negaram durante todo esse tempo, basicamente. Né? Eu acho a única forma da gente virar o jogo, única, não a outra,
a gente virar o jogo de novo, é tornar outra vez o mundo nosso aliado. Eu falo do mundo, eu falo da enorme população do mundo que realmente só quer viver em paz. Isso acontece de vez em quando. A guerra do Vietnã foi derrubada por isso, por exemplo. O próprio muro cai por conta disso. O Bolsonaro devia ficar feliz, porque ele é personagem de dois filmes que foram importantíssimos. Desse, ele aparece muito. E da outra, Intimidade Hackeada, que ele é personagem também. Ele é um personagem também. Ele devia estar feliz. Ele não vai ver, não vai ao cinema. Não vai se reconhecer, mas ele não se reconhece na tela. Ele não se reconhece nem que ele mesmo se mordesse. Você viu? Aliás, eu reparei hoje, ele estava dando aquela entrevista lá para aqueles insistentes, teimosos jornalistas que se humilham diante dele. Continuam se humilhando, né? Continuam se humilhando lá. A cara do Bolsonaro, ele está todo vermelho, ele está cheio de placas vermelhas. Eu não sei se ele está fazendo algum tratamento ou se ele está tomando sol, porque parece que ele está de férias, né, ainda. Deve estar tomando a água aqui do Rio de Janeiro. Exatamente. Água contaminada pela flora, por bactérias. Mas o que eu estava dizendo vocês não prestam. Isso é uma maldade. Coitado do Bolsonaro. Vai, eu acho assim, o Bolsonaro é um desses fenômenos que ficam como marco, mas é um marco de referência. O Hitler também foi um, e outros por aí. Um marco da referência negativa. Vai passar. Isso também vai passar. Isso é um velho dito. Isso também vai passar. Então, eu encaro as coisas com uma certa flexibilidade filosófica. Recolho os cacos, reconheço a queda, não desanimo, levanto, etc. Na verdade, o Gonzaguinha, quando diz eu acredito na rapaziada, eu fico com a resposta das crianças e coisas do tipo, ele, de uma forma muito clara e objetiva, ele está dizendo, o novo renova o velho. As derrotas que a gente tem, os jovens terão outras, mas vão vencer ali também. Fazem isso regularmente, Nós fizemos isso. De certa forma, vencemos. A gente é responsável, Miguel, por esses 20 e tantos anos de quase democracia, de respeito, um pouco mais de respeito às populações, e vamos outra vez. Mas esse trabalho é permanente. Ele não termina, concordo. É um cabo de guerra. Não, eu concordo, mas cabe a nós manifestar esse incômodo, esse desconforto, essa crítica em relação ao que a gente está vivendo, para que isso possa criar algum tipo de indignação nesse pessoal. Se eu começar a achar que tudo vai dar certo, tem uma coisa aí meio cristã que eu não gosto muito. Não há nada disso. Eu prefiro estimular a irritação, eu prefiro estimular o questionamento, estimular a indignação, entendeu? Eu sei que você está falando, eu tenho esperança nisso, eu acredito na rapaziada também, entendeu? Mas ela precisa Olha só, Miguel, se alimentar. Eu aprendi isso com o pessoal do movimento negro me ensinou isso o seguinte. Eu fazia muitas denúncias, e eles também, até que muita gente lá começou a pensar, a denúncia não está sendo suficiente, não causa mais o impacto necessário. Agora, tem duas vertentes e as duas estão andando juntas. É a denúncia devolvendo, com o retrucar, o direito de resposta físico ou no discurso, e a representatividade, ou seja, o que nós conquistamos de positivo e como isso pode ajudar a continuar a conquistar o positivo. Então, o que eu penso é que também a gente precisa se ater a isso. A esquerda precisa recontar a história que está sendo obliterada, não contar outra vez o que a gente já fez, lembrar que nós é que trouxemos, nós, população e a esquerda não existe sem povo, é que trouxeram todas as conquistas sociais da humanidade, todas, sem exceção. Isso é o que eu conto. Então, a gente tem que virar dessa forma. Só a indignação me paralisa, às vezes. Eu fico tão indignado quanto você, mas eu acho que o que está posto aqui por vocês, é o equilíbrio, justamente. Lógico, são as duas coisas. E você cadenciar isso com, evidentemente, o sentimento de esperança, né? Que eu acho que foi muito bem ressignificado nesse momento. Muita gente blasé fala, esperança, essa palavra. Felipe Eduardo aqui. Parece para sempre, mas vai passar. Tá lendo o comentário do Felipe aqui. Olha só, deixa eu contar uma coisa. Eu fiquei bege quando eu vi aquilo.
Vocês gostam da expressão ficar bege? Gosto. Eu fiquei bege. Saiu um livro sobre bastidores aí desse pessoal aí, Bolsonaro, Sérgio Moro e tudo mais, e parece que o Moro ele ia ser fritado. Aí o Renato Rovai está dizendo assim, o Moro chorou ao saber que seria demitido e prometeu mudar de comportamento. Aí é o livro da Thaís Oyama, né? Tormenta o governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. Quer dizer, tudo isso... Quero ilustrar isso. Isso, já tá se consagrando nas... charge. Mas, né? Já começa... Una furtiva lágrima. Institucionalizado. Aí você pensa assim, né? Você faz a conexão com a realidade. E é verdade, teve um momento que o Moro ficou puxando o saco do Bolsonaro. Ele foi no hospital, ele tuitava, foi humilhante também, né? O que vocês acham dessa história do... Eu acho inacreditável como esse homem continua tendo o prestígio e a aceitação que essas pesquisas mostram, entendeu? Porque o Moro, para mim, sempre foi o personagem mais insignificante de todo esse ministério, entendeu? Mais apagado, né? O mais apagado. O Moro não sabe nada. O Moro nunca demonstrou saber alguma coisa. Você imagina o Moro no Supremo Tribunal Federal. Por mais que a gente critique o Supremo, eu não consigo imaginar o Moro àquela altura, entendeu? Ele é raso, ele nunca emitiu um raciocínio que você pudesse dizer assim, puxa, ele pensou para falar isso. Não, é tudo... Além dele ter uma dificuldade muito grande de se expressar, ele não consegue emitir nada atrás dessa dificuldade, entendeu? Então, é inacreditável que ele tenha essa aceitação que ele tem. Eu acho que ainda é efeito daquela perseguição ao Lula. Ele é um produto da Rede Globo, né? Exatamente. E eu acho que a Rede Globo já escolheu o Moro como futuro da nação. Olha o cacófago aqui, né? Da nação, né? É isso mesmo, né? Da nação. Da nação total. E eu acho que o Moro, eu imagino, não me surpreende, me choca, mas não me surpreende ele ter chorado ao saber que o Bolsonaro ia demiti-lo, porque aí acabaria com a carreira dele. Acabaria. Totalmente. Então, foi um jeito dele se manter ali um pouco ainda sob os holofotes, que são holofotes muito generosos, digamos. Ele é medíocre. Aroeira, você tem pena do Moro? Leva para casa. Ele é medíocre, mas ele é um idiota, mas é um idiota medíocre com propósito e focado. Isso ele é. Ele é... Esse tipo de gente é perigosa mesmo. O Bolsonaro é um deles. Passou 30 anos dizendo a mesma coisa até ser eleito por aquilo que estava dizendo. Porque muita gente embarcou, ajudou, empurrou, lubrificou, encaminhou, entendendo? Você vê que o Aroeira falou de penetração e agora ele fala de lubrificar. O que tá... Não, exatamente. Não tem alguma coisa estranha aí. Esse tipo de governo, esse tipo de metáfora permanente de casamento, de sexo, de opressão. Animais usam o sexo, às vezes, também para oprimir. O ser humano usa frequentemente para isso. Isso é coerente, funciona. É estranho. É aquele negócio... É humano. Nada do que é humano me é estranho. Mas o fato, assim, eu sei o que eles estão fazendo, até entendo porque eles estão fazendo, mas, sinceramente, abomino tudo que eles estão fazendo. Não, o Moro é uma besta. Eu não tenho pena nenhuma dele, mas também tem um certo receio. Eu acho que ele é muito mais perigoso do que o próprio Bolsonaro. Insisto nisso. Ele é mais perigoso do que o próprio Bolsonaro. Miguel, acrescenta alguma coisa? Não, eu fico pensando aqui se eu tenho medo dele. Teoricamente, eu tenho. Mas eu não consigo acreditar nem na própria capacidade dele de exercer qualquer coisa maléfica, entendeu? Porque eu acho que ele é muito incompetente. Ele é muito incompetente. Eu acho que ele é um fantoche melhor. Vamos para a sessão só para a gente fazer aqui uma degustação visual. Deixa eu abrir aqui as últimas charges. Deixa eu começar com o Aroeira aqui, que já está no jeito. E daí depois a gente vai para o Miguel um pouquinho. As últimas charges para o nosso público aqui, que fica feliz quando a gente mostra aqui. Esse aqui é o Bolsonaro. Como é que é? Vaca, não? É a cartilha. Caminho Suave, é exatamente assim. Um desenho de uma vaca com o V no lugar do chifre, a vaca
etc, etc, e qualquer coisa. A vaca viu a uva. Não, a Eva viu a uva, Era a Eva. Esse é o método silábico, né? Que foi abandonado em termos do método que ele quer que do método volte, global, né? E tal. Que ele Minha mãe, que era pedagoga, dizia sempre que esse método é isso mesmo. Ele se concentra no simbólico, mas não conecta com o grande mundo simbólico, com o sentido. Ele conecta com o objeto, apenas um símbolo do objeto, um nome para o objeto. O vá, é um nome para o objeto, mas não tem um significado inserido na língua, no contexto, na frase, como uma palavra em si. Perfeito. Essa aqui do Weintraub, que inclusive nós temos uma divergência com relação ao Weintraub, né, Aruera? Essa aqui do Bolsonaro está tão bonitinha. Essa ele saindo, essa está linda. O pântano, né? Ele sai quem criou o monstro, né? Quem que criou esse monstro? Da onde ele veio, né? Esse é o monstro do pântano e a gente sabe de que pântano ele veio, né? Sensacional. Vou pegar agora algumas do Miguel para a gente fazer mais uma degustação aqui. Cadê você, Miguel? Vem cá. Tô aqui. Não, você está aqui, mas a sua charte está aqui. Essa aqui é do oceano. Essa é de hoje. É sobre eu fiquei com aquela imagem na cabeça do mar aquecido a ponto de ebulir. O Miguel tem umas charges assim que são conceituais, são ilustrativas, coisa bonita. Aqui é a polêmica do MaxCity, não é isso? Não, é o Uber. Como é que é isso aqui? Isso é o MaxCity mesmo. É o Harry que foi falar com a avó. É o Harry e a Meghan. Exatamente. É o Harry. O Harry foi falar com a avó. Das funções. Vovó, eu queria só dirigir um Uber, entendeu? É o grande desejo dele, é passar para a iniciativa privada, entendeu? O pessoal diz que é a única coisa que ele sabe fazer também, né? Mas não é verdade. Dirigir um Uber. E aqui o Rio 50 graus. Esse aqui foi no momento que eu estava realmente sofrendo, foi domingo passado, que fez um calor da porra no Rio de Janeiro, entendeu? E eu não tinha mais onde se esconder. E aí eu fiz uma charge que eu sempre faço, variações dela, o cara dizendo, pô, Bolsonaro, dá um refresco, que é em cima de uma grande charge italiana que foi feita nos anos 70, de um governo, como todos os governos, quase todos os governos italianos, roubando, a população sabia que o governo roubava, e coincidiu com uma seca na Itália violentíssima, muito grande. E aí um chargista fez um desenho, um cara dizendo assim, piove governo ladro. Piove governo ladro, isso é famoso. Ladrão. Né? Muito bom. Mas eu conheci essa frase com tinha um chamado, tinha uma série italiana que era um padre, o prefeito comunista da cidade, e o padre conversava com Jesus, com a cruz na igreja, conversava mesmo com ela. E que isso era o prefeito que saía de casa chovendo, e piove governo ladro, porque ele era comunista, mas o governo central de Roma era de direita. Exatamente. Já é uma variação. É uma referência a essa frase da série. Que é uma frase ótima, aliás. Piove governo ladro. Aruera, alguém tem dúvida que esse calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro é culpa de quem? Do Bolsonaro, porra. Bom, ele terminou com o horário de verão, que tem algum impacto nisso também. Né? Exatamente. Pelo menos a gente tinha alegria de ir para a praia às 8 horas da noite, agora nem isso dá para fazer. Gente, olha, a gente chegou no final, temos aqui alguns... Poxa, passou rápido. Passou rápido. Eu quero agradecer muito o público maravilhoso, muitos comentários bacanas aqui que não deu tempo de ler. Mas depois, todos nós, Aruera e Miguel Paiva também, a gente dá uma fuçada lá depois, a gente gosta muito de tudo que vocês comentam aqui. Muito obrigado pela presença. Já vamos fazer aí, então, as considerações finais. Acho que na linha da distopia, utopia, ou como vocês preferirem, já encaminhando também para a gente, na semana que vem, retomar alguns temas. Acho que a gente podia falar de comunismo, de democracia, semana que vem, nessa linha, para a gente fazer uma sequência aí dessa questão. Nome aos bois. Vai lá, Aruera, suas considerações aí para a gente encerrar o Távola em Como eu sou utópico, o Miguel deve falar primeiro, que a gente tem que encerrar. Então, eu falo, vou até me referir a um fato bastante utópico, que foi uma foto que saiu na imprensa hoje de 2 formandos PMs beijando
seus parceiros do mesmo sexo, uma mulher e um homem beijando, a mulher beijando uma mulher e o homem beijando um homem, na formatura de novos PMs, entendeu? Que eu achei... eu nem me lembro onde é que foi, se foi aqui no Rio de Janeiro ou algum lugar. E isso foi um consenso, e a própria PM reagiu a um discurso, a um áudio que um coronel ex-aposentado da reserva da PM disse que aquilo era uma palhaçada, que esculhambaram o decoro, o pudonor da PM, enfim. Então, eu quero fazer uma referência positiva a essa atitude, que é uma atitude de grande transformação que beira o utópico. Tem os policiais antifascistas, né? Muito bacana. Usando também. Espalhados, quer dizer, o bem existe, está espalhado por aí. Aroeira. Exatamente. Eu vou partir daí, então. É isso mesmo. Eu acho que assim, todos os setores da sociedade, todos eles têm o que dizer. Todos eles têm o que dizer. Acho que a primeira coisa na direção da boa política e da boa prática política é compreender que todo mundo tem o que dizer. Tem uma visão, tem um ponto de vista, tem uma reivindicação, sofre alguma coisa. A dor é de quem sente. Isso é uma das frases de música e tal. Então, a gente parte daí. Só se resolve se a gente voltar a fazer política. Política significa entender que eu não vou conseguir impor toda a minha agenda. Eu vou negociar a minha agenda na posição mais vantajosa que eu conseguir. No caso de humanistas e quem está na esquerda, a posição mais vantajosa implica em povo na rua, é de combate, porque sem o fantasma assolando a Europa, a América do Sul, a África, os Estados Unidos, o pessoal não vai se mexer por conta própria. Vamos recomeçar, vamos refazer, e a partir da semana que vem a gente pode falar sobre isso. Vamos remanifestar o comunismo. Então. Eu acabei de fazer uma matéria sobre a China, que tirou 850 milhões de pessoas da pobreza, vai vencer a pobreza agora em 2020, vai anunciar isso. Existe a crise Irã-Estados Unidos, que atinge várias outras dimensões aí do debate público internacional, da imprensa, das redes sociais. Quer dizer, está em ebulição. O Aroeira está certo nesse sentido, o Miguel também. Quer dizer, as coisas estão em ebulição e resta da gente fazer o nosso papel, que é viver, ser feliz também, né? Que a gente não pode ficar prostrado diante de tanta absurdidade, sobretudo aqui no Brasil que nós estamos vivendo. Então é isso, queridos. Quero abraçar vocês. Obrigado. Hoje a gente está... Nós estamos de franceses, é isso? Azul. Bandeira francesa. A igualdade é branca. Bleu, blanc, rouge. A fraternidade é azul. E qual que está faltando? A liberdade é vermelha, e a liberdade. A liberdade é vermelha. A liberdade é branca. Agora não sei mais. Beijo para vocês. Valeu, público maravilhoso. Vale tudo. Beijo para todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Hoje, no canal 247, a reapresentação. 10h30 da noite. Valeu. 10h30 da noite.